Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia para quem estava com saudades. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Levantem, acordem, bora! Partiu o ânimo. Bom dia, Soninha. Como é que você tá, Soninha? Soninha, deu para sentir saudade? Bom dia, Sarinha. Isso aí, Sarinha. Aproveitar as férias para estudar a palavra de Deus. Amém? Manda os aviãozinhos aí. Já convida um amigo. Bom dia, Lores. Bora, Lores, para mais um dia que o Senhor já fez. Estudar a palavra do Pai. Encaminha em seus aviãozinhos. Convida um amigo para estar junto. Amém, amém. Vamos orar, falar com o Senhor. Como o Pai é bom, né? Tô aqui mais uma vez cumprindo aquilo que Ele me chamou para poder fazer. Anunciar Cristo nessa terra. Bom dia, meu amigo Warley. Deus abençoe o seu dia. Mais um dia aprendendo da palavra do Senhor. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Pai, como o Senhor é bom. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Nesta manhã, Deus, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve, Pai. Obrigado porque nesta manhã as misericórdias do Senhor já se renovaram. Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais aquilo que o Senhor tem para operar no nosso meio. Pai amado, aqui nós vamos começar mais um ciclo estudando Mateus. Obrigado porque o Senhor nos permitiu concluir Provérbios. Meu Deus, que o Senhor nos conduza durante esse estudo. Eu quero mesmo dizer que o Senhor, Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso Rei. Que o Senhor venha mesmo ministrar sobre as nossas vidas. Eu já oro, Pai amado, por cada vida que está aqui presente, por cada vida que ainda vai entrar. Que o Senhor mesmo possa despertá-los, que o Senhor possa mesmo ministrar o coração deles. Eu oro também, Pai, para aqueles que vão ver depois. Que essa palavra ela possa cair numa terra fértil, que ela possa mesmo gerar frutos, Pai, a 30, a 60, a 100 por um. Espírito Santo de Deus, nós te chamamos nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós queremos a sua participação aqui nesse estudo. O Senhor tem liberdade, Pai, de ministrar os nossos corações. Pai amado, fala conosco. Esteja conosco, coloca mesmo anjos ao redor da nossa casa, nos guardando e nos livrando de todo mal. Eu oro nesta manhã, Pai, e sei que o Senhor já ouviu a nossa oração. E por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês, viu? Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Bom dia, mamãe. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, tia Janinha, bom dia, Liz, Gilma. Hoje nós começamos aí o estudo de Mateus. Mateus, nós vamos dar 2 capítulos por dia, e nós vamos começar hoje com Mateus 1 e 2, e vamos até o dia 15, acho que é isso, até o dia 15. Então você convida aí os seus amigos para estar com a gente nessa jornada de devocional. O meu intuito aqui é fazer Cristo conhecido. Eu acho que hoje muitas pessoas elas têm manifestado Cristo de uma forma errada. E o fato delas manifestar Cristo de uma forma errada é porque elas não conheceram quem de fato Cristo é. Porque se elas tivessem conhecido, elas teriam manifestado de uma essência verdadeira de Cristo. Então eu comecei pelo Evangelho de Mateus justamente por isso. Para que a gente possa se aproximar de Jesus, para que a gente saiba quem ele foi, o que ele fez, como ele reage, como ele passa hoje no nosso meio. Então é por isso que eu comecei por Mateus. É importante que a gente saiba relatos de Mateus. Eu vou começar primeiro dando uma introdução no livro. Te convido, né, como é um estudo, pega aí um caderninho, pega seus lápis, marca-texto, caneta. Eu gosto de usar sempre uma caneta, lapiseira, marca-texto. Tá aqui, ó, para me separar as coisas diferentes. Então eu vou fazer um devocional com vocês, como se eu estivesse fazendo aqui para mim. Primeiro vamos saber quem que foi Mateus, quem que escreveu o livro, quem que foi o autor do livro. O microfone tá legal? Tá tudo check? Tá?
quem que foi que escreveu o livro, né? Aqui nós vemos que quando a gente pega para poder estudar e ver de fato quem que escreveu o livro ele é anônimo, não tem um relato de quem escreveu o livro de Mateus. Porém, quando a gente vai pegar os estudiosos, os escritos antigos, a igreja ela vai afirmar que quem escreveu o livro de Mateus foi o próprio Mateus. Mateus, discípulo de Cristo, aquele que caminhou com o Senhor, um apóstolo de Cristo, ele que foi que escreveu esse livro há cerca de 30, 40 anos depois ali da morte de Jesus. Então, Mateus, ele era um cobrador de impostos que foi resgatado por Jesus. Então, a gente fala que ele é um ex-cobrador de impostos, alguém que naquela época era visto como um político corrupto, como alguém que roubava das pessoas, né? Porque o povo naquela época já passava uma dificuldade e o Império Romano, os reinados, eles sempre queriam tirar mais daqueles que não tinham muito. E Mateus, ele sai de um público que não tinha nada e começa a cobrar impostos desse povo. Então é esse Mateus, ele era cobrador de impostos, mas ele foi resgatado por Jesus, se tornou um discípulo e um apóstolo, porque ele ouviu as coisas que Jesus falava e ele quis registrar, depois dessa morte de Jesus, tudo que ele tinha feito. Uma das coisas que Mateus estava vendo é que todos os apóstolos, eles estavam ali sendo mortos, estavam sendo perseguidos, e ele ficou preocupado dessa história, com toda certeza, morrer por conta dessa perseguição à igreja. E Mateus ele vai começar a registrar tudo aquilo que ele presenciou. E o que é um evangelho? Você sabe o que é um evangelho? O evangelho nada mais é, nada menos é que uma história contada, um relato contado. Nos dias de hoje era como se fosse um boletim jornalístico. Alguém que está procurando relatos sobre alguma coisa que aconteceu para poder contar o que de fato foi, como é que foi essa verdade, buscar detalhes sobre um ocorrido. E Mateus ele traz esse boletim jornalístico para a gente, né? Dele dando a notícia de quem Jesus era, o que ele fez. Nós vamos ver aqui também que Mateus, o foco dele, Mateus ele era um judeu. Então o judeu ele vê Jesus como rei. Ele quer mostrar aqui para todo esse povo que Jesus ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o prometido. Então ele vai trazer ali muito, ele vai citar muito a lei. Ele vai citar profecias que os profetas disseram, Isaías, Oséias, Jeremias. Então Mateus ele faz questão de deixar esses relatos, por quê? Porque ele era judeu e para ele queria mostrar que de fato Jesus ele era o Messias aguardado, aquele a quem as escrituras diziam, a quem eles tanto esperavam. Então Mateus ele vai ter um zelo muito grande em apresentar Jesus como rei. Então se você quer anotar, o primeiro ponto que você coloca na sua Bíblia é: Mateus era judeu e ele apresenta Jesus como rei. Então ele vai trazer essa imagem de Jesus. E o objetivo dele aqui é esse, é mostrar que Jesus, mostrar para os judeus que Jesus, ele era o Messias tão esperado, o Messias aguardado. E ele vai usar muito a questão do reino dos céus. Mateus não fala Deus, por quê? Porque judeu, ele não usa a palavra Deus, ele tem um temor muito grande por conta do mandamento que diz: e não tomará o seu santo nome em vão. Então Mateus, ele não vai fazer menções aqui absurdas de Deus, porque ele não acreditava e ele não queria ofender os judeus daquela época, porque era um pecado tomar o nome de Deus em vão. Então ele sempre vai falar aqui reino dos céus. Mateus ele vai apresentar aqui os discursos de Jesus, ele vai contar tudo aquilo que Jesus falou. Quando a gente pega o evangelho de Marcos para poder ler e estudar, Marcos vai contar e mostrar um Jesus elétrico. Ele vai falar um tanto de coisas que Jesus fez. E Jesus saiu da casa de um, curou o outro, e ele levantou o outro e fez o outro enxergar. E ele falou isso, ele fez aquilo, nananana. Marcos. Porém, Mateus, ele vai falar de tudo aquilo que Jesus falou. Ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar dos dizeres de Jesus, dos ditados importantes que Jesus ele deixou aqui para nós, né? E ele vem mostrando essa profecia sendo cumprida. Então Mateus, um judeu que mostra Jesus como rei, ele vai contar tudo aquilo que Jesus ele disse. Quando a gente começa a ler
primeiro versículo, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é a genealogia de Jesus. Muitos vão julgar chatos, muito pula a genealogia, mas essa genealogia, ela tem uma importância muito grande. As genealogias, ela nada mais ela quer nos situar de quem que era aquela pessoa, de qual família que ela veio, qual posição que ela ocupava, a linhagem dela, né? E aqui Mateus, ele é o único que vai trazer essa descrição aqui detalhada da genealogia de Jesus. Quando a gente pega o evangelho de Lucas, Lucas vai falar da genealogia de Jesus, porém ele vai puxar para a linha ali de Maria. Mas aqui Mateus, ele traz essa conexão mostrando a linhagem pela vida de José. E Lucas, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Mateus, ele é o primeiro que está aqui registrado. Por quê? Mateus, ele está registrado primeiro porque ele faz uma conexão entre o Velho Testamento, quando a gente termina aqui em Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento e depois a gente chega em Mateus. Então, Mateus, ele faz uma conexão. É como se não tivesse ficado solto. Não é que o povo aqui estava exilado, passou por um grande problema, uma grande tribulação, ficou 400 anos sem se falar, e começa do nada, um menino nasceu. Não, Mateus, ele faz essa conexão e ele puxa o Velho Testamento e conecta Velho Testamento e Novo Testamento. E o que ele fala? Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, os descendentes de Davi e de Abraão. Primeira coisa que ele faz questão de frisar é que Jesus Cristo, ele é descendente de Davi e descendente de Abraão. Por quê? Puxa uma setinha na sua Bíblia, se você gosta de riscar. Se você não riscar, pega um caderninho e escreve. O que significa Jesus? Jesus significa Yahvé, é a salvação. E Cristo significa Messias. Então, gente, é perfeito, né? Jesus, ele é o Messias, ele é a salvação. E ele é descendente de Davi. Ou seja, ele cumpre a aliança que Deus um dia fez para Davi. Deus lá em Salmo 132, 1, vai falar que do trono das descendências de Davi, alguém se assentaria, um dos descendentes se assentaria no trono para todo sempre. Quem que se assentaria no trono para todo sempre? Jesus, ele que faz parte da descendência de Davi. E assim se cumpre a descendência davídica e a descendência abrâmica, que diz: você será pai de uma multidão, a sua descendência será próspera, a sua descendência será eterna, os seus filhos serão como grão de areia, incontáveis. O que ele estava falando? Que Isaac ia gerar muitos filhos, filhos eternos? Não, ele estava citando aqui, já fazendo menção de Jesus Cristo, que hoje ele tem ele proporciona ao Pai muitos filhos, são como grão de areias incontáveis. E aí nós começamos a ver: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, a viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeroão, gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e os seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde e Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó, ele gerou José, José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo.
aqui nós vemos essa genealogia. E um ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que quando a gente começa a ler a genealogia de Jesus, nós vamos ver aqui os patriarcas, né? Os homens que vão dar sequência a essa linhagem real. Mas uma coisa que chama a atenção, que salta aos nossos olhos, é quando na genealogia de Jesus nós encontramos 5 mulheres. Essas mulheres são Tamar, ela era mãe de Pérez, aqui fala Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Depois vai para Salmão, que gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Depois Boaz gerou Obed, cuja a mãe foi Ruth. Depois Betseba, mãe de Salomão, e depois Maria, mãe de Jesus. Olha, 5 mulheres. 5 mulheres que quando a gente vai procurar a genealogia, vai entender quem que foram essas mulheres, são 5 mulheres totalmente improváveis. E aqui a gente vê uma valorização muito grande acerca das mulheres. Mateus, ele vê importância em colocar, em citar essas mulheres aqui. E o primeiro parênteses que eu quero abrir aqui para nós é que Deus, ele faz o improvável ser algo extraordinário. Deus pega aquilo que não é nada e faz ser. Deus tira o que não existe e passa a criar. E olha o que ele fala. Quando ele fala de Tamar, quem que foi Tamar? Tamar foi aquela mulher que teve seus 2 maridos mortos. O primeiro marido morre e ali por tradição ela casava com o irmão mais novo, né? O próximo irmão. Aí ela se casou com o outro irmão, esse irmão também morreu. Judá na mesma hora ele fica em alerta, opa, tem alguma coisa de errado com essa mulher. Já casei 2 filhos e os meus 2 filhos faleceram. E aí ela estava esperando o próximo filho para poder casar. E Judá fala assim, não, eu não vou dar essa mulher o meu outro filho não, vai matar ele também. E ali ele fala com ela assim, ó, então vamos fazer o seguinte, você espera meu filho mais novo crescer. Quando meu filho mais novo crescer, você casa com ele. Só que não aconteceu dessa forma. E ela esperou e não se casou de novo. E o que acontece? Tamar se faz de prostituta e ela se deita com Judá. Ela queria deitar com ele para que tivesse descendência, para que isso desse sequência na vida dela, porque era vergonhoso ela não ter um marido, ela não tá casada, porque a provisão vinha dos homens, né? Então essa foi a primeira mulher que nós vemos aqui na genealogia de Jesus, Tamar, uma mulher que se fez de prostituta. Depois nós vemos Raabe. Raabe, de fato, ela era uma prostituta. Ela gerou Salmão. Ela casou com Boaz. Não, peraí, tô falando errado. Não, ela foi mãe de Boaz, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Então aqui, Boaz foi aquele homem que casou com Ruth, um homem benigno, um homem que era reto, justo, bom. Ele pega Ruth. Ruth era uma mulher moabita, ela não era judia e ela teve ali seu marido morto e ela andou com a sua sogra, né? Não sei se vocês conhecem, tá registrada a história dela lá no livro de Ruth. Ela foi uma mulher que o seu marido foi morto, tinha ela e uma cunhada, elas moravam com a sogra e de repente a cunhada vai embora e Ruth, ela continua caminhando com a sogra. Depois ela conhece Boaz e ela se casa com Boaz e gera Obed. Obed que gerou Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. E aí depois nós vamos ver a próxima mulher que aparece aqui é Betseba, aquela que nós vimos lá quando a gente estava estudando Provérbios, que ela foi abusada por Davi. Davi queria se deitar com ela, ela era mulher de Urias, Davi se deita com ela, engravida. O primeiro filho dela morre, mas o segundo é Salomão. Salomão, um homem mais sábio que já existiu. A palavra nos diz que nunca houve e nem haverá um homem mais sábio que ele. E aí, por último, a gente vê Maria. Então aqui, ó, 4 mulheres que não era judia, 4 mulheres que não era do povo de Israel, não era um povo separado, sabe? Não era um público que Deus falou assim, olha, vou separar mulheres santas, mulheres maravilhosas, com conduta excelente, porque o meu filho, ele vai vir dessa linhagem real, o meu filho tem que ser participante dessa construção que eu tô fazendo de reinos, de mulheres com conduta aprovada diante dos homens, né? Isso quer falar o que com a gente? Que Deus, ele não depende da sua linhagem, Deus não depende de onde você veio, Deus não depende da sua educação, da sua cultura,
Porque quando você tem um encontro real com Jesus, a sua vida é transformada. Não importa o que aquelas mulheres tinham feito antes, desde quanto elas façam depois, sabe? Quando Jesus ele entra na história, ele muda toda uma linhagem. Ele não depende do seu bisavô, ele não depende do seu tataravô. Eu vejo muitas pessoas hoje presas no passado falando assim, uma maldição está sobre a minha vida porque o meu bisavô fez isso, porque a minha avó fez essa macumba, porque o fulano de tal fez tal coisa. Olha, Deus não depende da sua geração passada. Deus ele depende de você querer mudar a sua vida a partir do encontro que você tem com ele. Acontece que muitos têm um encontro com Jesus e não querem mudar a sua vida. Essas mulheres estão registradas aqui porque algum ponto Jesus quis virar na vida delas. Jesus quis mostrar e falar assim, olha, eu não dependo dessa aprovação de homens para que o meu filho seja santo, bom e perfeito. Para que eu tenha uma história para contar. A sua casa tem salvação. Existe salvação para o seu lar, para os seus filhos, para o seu marido, para a circunstância que você vive hoje. Tem solução para você. Você que olha para sua vida e fala assim, meu Deus, eu vivo pecando. Quantas coisas que eu já fiz de errado. Olha, Deus não depende do que você fez no ontem, desde que você se posicione no hoje. Você precisa se posicionar como filho amado do Pai. Deus mostra aqui que ele usou 5 mulheres totalmente improváveis, 4 que não era judia, e Maria nesse momento estava com seu nome manchado, porque ela ficou grávida do Espírito Santo e nesse momento o nome dela foi manchado. E a história vai continuar nos dizendo o seguinte, nós estamos lá no versículo 18 agora. Não vou parar, primeiro vou fazer um adendo aqui no versículo 17, falando que são 14 gerações, né, de Abraão a Davi, 14 de Davi até Babilônia, do exílio da Babilônia, e 14 da Babilônia até Cristo. Gente, olha que interessante. Aqui a gente vai ver que Jacó gerou José, o marido de Maria. É interessante a gente ver que Jesus, ele não é descendente de Davi pela linhagem de Maria. Nós vemos muitas pessoas dando ênfase em Maria, porque ela de fato foi uma mulher muito agraciada. Jesus viu pureza nela, uma mulher que era santa. Mas a gente vê poucas pessoas falando sobre a vida de José. Não se é contado tanto da vida de José. José, ele é que faz Jesus cumprir as escrituras. Ele é descendente da linhagem de Davi. Ele é descendente de Abraão. E olha aqui, Jesus, ele é o filho de Davi por causa de José. Então quer dizer que José é o seu pai adotivo. Olha que interessante isso. O céu, ele vai considerar a adoção como algo legítimo, algo real. Jesus, ele passa a ser da linhagem de Davi por meio de José. Gente, isso é bonitinho demais. Não sei se você tem um filho adotivo, não sei se você pegou um filho aí do coração para poder criar, mas o céu considera a sua paternidade, o céu considera a sua maternidade. Isso é muito lindo. Jesus, ele se torna filho adotivo de José. Com poder, quanta riqueza teve José ao ser escolhido para ser o pai. Gente, o pai de Jesus, alguém que se esvaziou e dependia totalmente de um homem. Jesus mamou, Jesus teve que trocar fralda, Jesus ficou doente, Jesus, ele teve as suas necessidades e ele foi cuidado por Maria e por José. 2 grandes pessoas com caráter excelente. E olha, nós vamos ver um pouquinho mais sobre essas 2 pessoas. Versículo 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Era meio que uma espécie de noivado. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. E José, seu noivo, ele era um homem justo. Risca isso na sua Bíblia. José, ele era um homem justo e resolveu romper a união em segredo. Olha que bonitinho. Ele estava noivo, Maria conta para ele que está grávida e ele, ao invés de falar assim, agora você vai ser apedrejada porque você me traiu, porque você fez algo que é errado. Gente, quem em sã consciência faz um negócio desse? Ele fala o seguinte, eu vou romper a nossa união em segredo para não te escandalizar, para que você não morra, para que você não seja apedrejada diante da sociedade. Pois ele não queria envergonhá-la com a separação pública. Então, ele pensava nisso, e um anjo do Senhor lhe apareceu. Em sonho ele disse, José,
filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Risca isso aí na sua Bíblia. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele nos salva dos nossos pecados. Gente, ser forte, ele nos salva. Era pra gente ser destinado à morte ou viver todos os dias a lei, mas ele escolheu nos salvar dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Isaías. Gente, aqui o versículo 20 vai falar assim: enquanto ele pensava nisso, os homens que estão aí me assistindo, eu não sei se tem muitos homens me assistindo, homem consegue pensar em ser traído? Quando o homem ele é traído, você acha que ele calcula? Deixa eu repensar aqui, será que eu volto com a minha esposa? Homem, gente, não pensa. Eu falei em Provérbios 31, homem é atraído pelo que ele vê, homem não é seduzido por palavras, homem não é muito emocional. Então, se a mulher traiu, tchau, vai embora. Ele estava ali desposando dela. A Bíblia fala que ela ainda era virgem, ou seja, eles estavam esperando ainda o casamento. Então quer dizer que José mantinha santidade com essa mulher. E ele, um homem que estava mantendo santidade, agora tem a sua esposa grávida. Gente, isso é seríssimo. Será que hoje alguém daria conta de passar por isso? É pesado. Não é todo homem que consegue passar por isso e ficar tipo, de boa. Mas a Bíblia fala que ele estava pensando. Então a gente vê que José era um homem justo, um homem íntegro, um homem que era prudente, porque Provérbios vai nos dizer que o homem prudente, ele pensa antes de agir. Então ele estava ali pensando. Quero chamar sua atenção nessa manhã para isso, para diversas situações que você vai viver. Hoje, Deus não vai mandar Jesus de novo à terra. Ele não vai mandar um filho gerado aí pelo Espírito Santo. Mas você pode passar por circunstâncias parecidas. Circunstâncias onde você chega a duvidar da pessoa que está com você. Você chega a questionar o motivo pelo qual você está passando por aquela circunstância. Mas eu te aconselho a pensar sobre aquilo que você vai fazer nas suas tomadas de decisões. Porque é isso que vai interferir o resultado que você vai ter lá na frente. Eu fico pensando também no coração de Maria. Gente, o medo, a incerteza daquela mulher, sabe, ao passar por esse processo de Deus. Nós também chegamos em pontos dessa forma, que Deus fala assim: filho, eu tenho uma promessa para você. Eu quero te entregar algo, mas para isso você vai ter que esperar. Para isso eu vou te levar para o deserto. Para isso eu vou te fazer passar por umas circunstâncias, e nós não queremos nos submeter aos processos de Deus. Quantas pessoas nós vemos querendo a fama, querendo o resultado, querendo ter êxito naquilo que ela está fazendo, mas quando o assunto é obedecer em cima da palavra de Deus, a pessoa não permanece. Deus está nos chamando para ser um povo obediente. Eu falei aqui já há um tempo atrás, um espírito de desobediência ronda essa nação. Um espírito de desobediência, não é de desobedecer no muito, não é alguém que vai matar, alguém que vai roubar, não. É alguém que não faz o pequeno de Deus, do tipo, pega essa caneta e põe em cima da Bíblia. Para de comer fritura. Para de comer o carboidrato. Para de ficar fazendo isso que eu não gosto. Para de falar mentira. São pessoas que não conseguem obedecer no pouco. Se você não sabe ser fiel no pouco com Deus, você nunca vai provar do muito. Porque a palavra diz que não é posto no muito aquele que não é fiel no pouco. Então seja fiel nas pequenas obediências, nas obediências diárias, no cultivo, no amor, na alegria, na paciência, no domínio próprio. Não adianta você falar que é cheio do Espírito Santo porque você ora em línguas, mas se você não tem paciência, se você não tem domínio próprio, uma pessoa hoje, ela não me impressiona pelos feitos que ela faz. Se eu ver um paralítico hoje andar através de uma pessoa ministrar, isso não me impressiona. Sabe, milagres, prodígios, maravilhas não me impressiona. A única coisa que hoje tem me impressionado é um caráter transformado, porque é o que Deus tem me cobrado. Ele falou assim: filha, você precisa ter seu caráter transformado. Para de ser dessa forma, para de ficar deixando seu eu gritar. Você tem muito ego, você é vaidosa, você é orgulhosa, prepotente, arrogante. Muda! E, gente, não é fácil mudar.
Eu li Provérbios porque Deus me levou para ler Provérbios. E eu precisava receber um pouco mais dessa sabedoria. E ainda tenho muitas coisas para poder aprender. O que eu mais tirei de lição com Provérbios foi a questão da imparcialidade. A gente aprender a ser imparcial diante das situações do nosso dia a dia. Isso para mim é começar a ser cheio do Espírito Santo. É os seus comportamentos revelar Cristo. Eu não vejo Cristo através de prodígios, milagres, maravilhas. Por quê? Porque Deus faz isso pela misericórdia dele. Deus faz isso pela fé do outro. Deus não faz pelo vaso que está sendo usado. Então me impressiona pessoas com caráter transformado, alguém igual José, que pensa antes de agir, alguém que era igual José, que no meio daquela circunstância ele não queria expor a esposa dele. Ele não quis expor Maria, ele falou, eu vou terminar o noivado em secreto, para que você não seja acusada publicamente. É forte isso, gente. E olha o que diz, versículo 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Isaías, né? Que Isaías que vai falar. Essa parte está lá em Isaías 7,14. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, ele fez o que o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. No entanto, ele não teve relação com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Se algum dia alguém te perguntar assim, no que consiste a palavra de Deus, no que consiste o evangelho do Pai, você pode falar assim, é Emanuel, Deus conosco. Quando lá no jardim Deus coloca Adão, Deus começa a criar um relacionamento com aquele homem. Só que vai passando, Adão peca, a geração ela se perde, mas aí levanta-se um outro Adão. E esse Adão se chama Deus conosco, Emanuel, o príncipe da paz, o conselheiro, aquele Deus forte que estará conosco todos os dias. Você pode provar disso. Deus ele está conosco todos os dias e ele tem prazer em estar conosco. Então o evangelho se resume nessa palavra, Emanuel, Deus conosco. Ele está comigo e ele está aí com você. Sinta-se privilegiado nessa manhã de ter Emanuel, Deus conosco. E ali, quando José ele acordou, ele imediatamente ele fez aquilo que o anjo ele tinha ordenado. Primeiro ponto, um homem obediente. O tanto que Deus ele ama a obediência. Ele não questionou, ele não falou, mas anjo, por que a minha esposa? Por que eu tenho que passar por isso? Ele simplesmente aceitou. Tem situação no seu dia a dia, na sua vida, que você não tem que questionar. Você não tem que retrucar, você não tem que falar nada com ninguém. É simplesmente obedecer e aceitar ao comando do céu. Uma coisa que eu falo e volto a repetir, bonito não é você ficar pedindo profetas para confirmar algo na sua vida. Ah, porque eu estou fazendo isso agora, eu estou fazendo essa live, porque Deus levantou o José, o Pedro, o João, a Joaquina e confirmou que era para eu fazer essa live. Mas é quando Deus dá um comando e você obedece porque se reconhece a voz dele. Só obedece de primeira mão quem reconhece que foi Deus de fato que falou. Porque quem não reconhece a voz de Deus fica pedindo confirmação de profeta. Isso significa falta de relacionamento com Deus. Porque naquele momento José não falou assim, Deus agora levanta o profeta para falar comigo. Ele teve a resposta ali por meio de um anjo. Pronto, era uma situação difícil e ele simplesmente confiou. Para de ser essa geração que vive pedindo confirmação para Deus. Se Deus te fala alguma coisa, você precisa confiar de imediato. Agora só não confia aquele que não reconhece a voz de Deus. Eu não preciso de ter 50 mil pessoas falando assim, ah, Raira, Deus mandou você fazer live de Mateus. Olha, Raira, você tem que fazer live de Provérbios. Raira, fala do amor de Jesus. Não, eu não preciso disso, porque eu reconheço a voz do meu Pai. E quando Ele me dá um comando, eu só preciso orar e falar assim, Deus, é isso aqui mesmo? Mas o Senhor fala comigo. Eu sou uma pessoa, eu até fico zoando aqui na nossa roda de amigos, que às vezes eu sou um pouquinho cética para as coisas, porque quando alguém vem me falar algo da parte de Deus, eu tipo assim, se Deus não tiver me contado, eu questiono a Deus. E eu falo, Deus, nós não temos amizade suficiente para o Senhor falar direto comigo, não?
Pode ser soberba? Pode ser soberba, porque Deus ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Porém, eu não acredito que Deus vai levantar alguém hoje para virar para mim e falar assim: Raira, Deus te quer que você vai lá para morar na Europa. Deus quer que você vá para o continente africano, sem antes ter falado comigo. Ele tem relacionamento suficiente comigo para contar do dia a dia do que vai acontecer na nossa história. A história é minha e dele. No condiz ele levantar a Gilma e falar assim, olha, Raira, agora você vai ter que fazer isso. Deus pediu para você pegar essa borracha e dar essa borracha para outra pessoa. Não acredito. Eu acredito que ele vira para mim e fala assim, filha, dá essa borracha. Eu não acredito. A Gilma pode até levantar e falar assim, Raira, Deus está pedindo para você dar essa borracha. Mas ali ele já ministrou na minha vida. Ele já ministrou no meu coração. Qualquer dia, a Cacau vai fazer uma live aqui comigo e eu vou pedir para contar o testemunho dela para vocês. Mas quando Deus chamou eu e a Cacau para essa questão da obra missionária, de ficar por conta de vidas, de cuidar de pessoas, a Cacau era uma pessoa muito segura. Ela sempre criou reserva, ela tinha poupança, sempre que você pedia um dinheiro emprestado, ela tinha esse dinheiro emprestado. E quando Deus chamou ela para ficar por conta da obra, a primeira coisa que Deus quis tirar da mão dela foi a dependência que ela tinha no dinheiro dela. E aí ela falou que teve um dia, ela foi pegar um acerto dela, depois ela conta com detalhe. Ela pegou o acerto dela, porque ela pegou o acerto para ficar por conta da obra. No que ela pegou esse acerto, ela pegou R$50, comprou alguma coisa no supermercado para dar alguém que estava na porta do supermercado, guardou o troco dos R$50 num bolso e o restante do acerto dela tinha uma grande quantia em outro bolso. E ali ela pegou e falou que ela estava no culto, terminando o culto ela queria ir embora e Deus falou com ela assim, filha, dá o seu dinheiro de oferta. E aí ela falou assim, tá, Deus, sem problemas. E pôs a mão onde que estava o troco dos R$50. E aí Deus falou com ela assim, não é esse. E aí ela pegou o outro e falou assim, não, Deus, esse aqui eu não vou dar não, porque você sabe que esse aqui tem o dinheiro que eu preciso me estruturar aqui em Belo Horizonte, é um dinheiro para me dar um gás aqui na minha vida, eu não vou dar esse dinheiro não. E ali ela escutou essa voz de Deus e ela na hora se recusou a fazer, porque era uma quantia muito grande. Mas ela tinha o coração dela naquele momento firmado nesse dinheiro, porque ela estava confiando que com aquele dinheiro ela ia se estruturar. E Deus falou assim, peraí, quem te estrutura não é você não é o seu dinheiro, sou eu. Aí ela ficou relutando. Ela falou que eu fiquei demorando para ir embora da igreja, que eu gosto de ir embora depois que todo mundo vai, fecha a igreja toda vez. E aí ela falou que ela começou a adorar, porque estava todo mundo cantando, ela começou a adorar, ela ficou muito quebrantada e diz ela que o pastor bateu a mão nas costas dela e falou assim, filha, entrega, porque sou eu que tô te pedindo. E o pastor, com toda certeza, não sabia do que estava acontecendo. Ela falou que chorando ela tava, chorando ela deu dinheiro. Toma, Deus, esse dinheiro aí, ó. Gente, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus ele fala primeiro com a gente e se precisar ele confirma com uma pessoa, mas eu acredito que ele sempre vai falar conosco primeiro. Não é uma novidade, ele não vai virar do acaso e falar assim, olha Mari, a partir de agora eu quero que você monte uma empresa assim, assim, assim. Não acredito nisso. Deus ele dá comandos antes. E José foi esse homem que obedeceu a comandos vindo do alto. Cadê minha lapiseira? Capítulo 2. Bora lá. Jesus nasceu em Belém. Belém era uma pequena aldeia durante o reinado de Herodes. Herodes aqui, Herodes o Grande, porque tem vários Herodes que vai aparecer, mas esse Herodes aqui é o Herodes o Grande. Por tempo, alguns sábios esses que estudiosos falam que eram sábios que vinham da Pérsia, das terras do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Esses sábios, aqui a Bíblia não está falando que é 3 reis magos não, porque o povo costuma falar que 3 reis magos, 3 reis não sei o que, não tem nada de 3 aqui não, tá vendo que a palavra está falando aqui, ó. Alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Gente, aqui eles falam que eles foram orientados, né?
eles queriam saber onde que estava esse rei, o rei prometido. Nós vimos a estrela do Oriente e nós viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes, ele ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu-se os principais sacerdotes, os mestres da lei e lhe perguntou: onde é que nascerá o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Bom dia, povo santo. Bom dia, Regina. Deus abençoa. Aqui, olha para você ver que engraçado. Eles foram orientados por uma estrela. Quando a gente vai estudar no passado, vai ver que o Daniel, o profeta Daniel, aquele que ficou preso na cova dos leões, ele estudava as estrelas e ele fez um cálculo de quando o Messias ele viria, sabe? E esses sábios, eles são provavelmente orientados por estudos de Daniel. Eles viram a estrela brilhar e ali eles quiseram saber onde que tinha nascido o Messias. E quando ele fala assim, onde nasceu o rei dos judeus? Isso perturbou de grande forma Herodes, porque Herodes era rei. Como assim? Alguém que vai reinar no meu lugar? Alguém que vai ser rei aqui no meu lugar? Não, nada disso. Ele ficou perturbado e fala que ele juntou os sábios e perguntou: aonde é que o Messias ele vai nascer? E ali os profetas eles respondem: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Olha aqui mais uma vez Mateus trazendo referências dos profetas. Por quê? Porque Mateus era judeu e ele fazia questão de mostrar que as profecias estavam se cumprindo. E ele disse: e você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do povo de Israel. Isso está lá em Miqueias 5. Abre esse parêntese na sua Bíblia e coloca Miqueias 5. A primeira aparição a gente viu que está lá em Isaías 7,14. E essa segunda em Miqueias 5. Então Herodes ele convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem por um menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me onde é, para que eu vá também e o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seus caminhos, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ela ia diante deles até que ela parou em cima de um lugar onde o menino estava. E quando eles viram a estrela, eles ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, e se prostraram e o adoraram. É nesse momento que o Salvador ele chega na história. É aqui que ele começa a fazer o seu legado, a construir a sua história. Deus que se esvaziou, agora encarnado. Então eles abriram os seus tesouros e presentearam-o com ouro, incenso e mirra. Gente, o primeiro ato quando alguém chega diante do Senhor é a adoração. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que esses sábios, né, esses magos, eles estavam atentos ao tempo, o modo e a hora, e eles ficavam ali esperando ansiosamente pela vinda do Messias. Com toda certeza, eles se apegaram nesse cálculo que Daniel fez e eles mais ou menos entenderam o tempo em que o Messias ia chegar. Isso é muito importante para os dias de hoje também, porque tem muita gente da igreja desligada, tem muita gente que não está se preocupando com o que está acontecendo. Existe uma batalha muito grande no mundo espiritual hoje acontecendo. Jesus está à porta, Jesus está prestes a voltar e tem muita gente dormindo dentro da igreja, tem muita gente dormindo no mundo, tem muita gente que não se posiciona, tem muita gente que não quer saber quem que é Jesus. E isso é sério. Vai chegar o dia onde de novo a profecia vai se cumprir. Ele virá nos buscar. E onde você estará? Sabe onde que você vai estar para poder se apresentar? A palavra diz que esses magos, esses sábios, eles estavam atentos às estrelas, porque existia uma estrela que brilharia no céu quando Jesus ele voltasse. Ele chegasse aqui nessa terra e na hora que eles se encontram com Jesus, eles se prostram diante de Jesus e eles entregam ali ouro, eles entregam mirra e eles entregam incenso. A primeira atitude dos magos ao chegarem diante de Jesus é a adoração. Eu quero te chamar a atenção nessa manhã para que
toda vez que você se chegar diante de Deus, não chegue falando, Pai, eu preciso, mas se chega se redimindo, se prostrando, chorando. Clame por quebrantamento, clame por uma vida transformada, clame por adorar o Rei dos Reis, porque Ele vive. Se os magos, que eram os magos, eles adoraram uma criança, quanto mais nós, Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto, que está sentado à direita de Deus e um dia voltará com olhos de fogo e espada na mão, pedirá conta daquilo que você fez nessa terra. O que você tem feito nessa terra? Aonde você tem chegado? O que você tem conquistado com o Senhor? É lindo escutar essa trajetória aqui de Jesus. Nós estamos falando do nascimento de Jesus e aqui no nascimento já fala na nossa vida. Olha, quando chegou a hora de partir, eles retornaram para a sua terra por outro caminho, pois eles haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Eu creio que os magos, inocentemente, eles iriam voltar e falar assim, Jesus está lá em Belém, ele nasceu nesse ponto, está nesse lugar e tal e tal e tal. Só que eles foram avisados no sonho que não era para voltar pelo mesmo caminho. E outra vez eu quero falar com a gente, nessa manhã, é impossível alguém que viu a face de Jesus, é impossível alguém que um dia olhou, para Jesus, voltar para o mesmo caminho. Quem tem encontro real com Jesus não volta pelo mesmo caminho. Os magos foram por um caminho e eles iam voltar por esse caminho, mas quando eles viram Jesus, eles fizeram assim, opa, caminho mudado, a rota é transformada. É impossível você que fazia um monte de coisa antes continuar fazendo, continuar mentindo, continuar fofocando, continuar sendo ganancioso, continuar maldizendo as pessoas, roubando, matando. É impossível alguém voltar pelo mesmo caminho que veio quando encontrou com Jesus. É impossível. Quem encontra com Jesus tem vida transformada. Quem encontra com Jesus tem caráter mudado. Quem encontra com Jesus é pacífico, é benigno, é longânimo. Se você diz que encontrou com Jesus, mas não tem domínio próprio, não tem paciência, fala pela boca tudo que pensa, não pensa antes de agir, não é justo, é parcial, não encontrou Jesus. Porque quem encontra com Jesus vai para outro caminho. Mesmo que esse caminho ainda vai meio assim balançando, meio turbulento, mas vai. Você não volta. Você não volta para o vômito. Você não come daquilo que um dia você vomitou. Quem encontra com Jesus tem veste nova, não pega remendo e coloca. Quem encontra com Jesus tem vinho novo, não coloca vinho novo em odre velho. Quem encontra com Jesus larga o odre velho. Quem encontra com Jesus larga a roupa velha. Por quê? Porque Jesus nos proporciona roupa nova. Jesus, ele fala assim, filho amado, eu morri por você e a partir de hoje as suas vestes são lavadas. Você pode ser um pecador, mas a partir de hoje você é um pecador arrependido, porque uma vez visto Jesus, contemplado ele face a face, impossível não ser transformado de glória em glória. Efésios vai dizer isso. Uma vez que com o rosto descoberto contemplamos a face de Cristo, somos transformados de glória em glória. Só não é transformado quem não mostra a face verdadeira. Quem se achega diante de Deus com máscara nunca vai ser transformado, porque não tira ela, não sabe nem que está usando. Então não vai ser transformado. É isso aqui que eu vejo, sabe? Quando esses magos voltam por outro caminho, significa que quem encontra com Jesus adora. Quem encontra com Jesus não volta pelo mesmo caminho. E aí acontece que depois deles irem embora, os sábios partiram, versículo 13, tá? Do capítulo 2. Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e com sua mãe. Fique lá até que eu volte, pois Herodes vai procurá-lo, o menino, a fim de matá-lo. Fuja para o Egito com o menino. Olha para você ver, um anjo aparece para José e fala com ele assim, você levanta, você vai para o Egito e fica lá até que eu volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Quero falar aqui agora de propósito, sabe? Quantas pessoas hoje eu vejo que agem de forma bonitinha com Deus. Quando Deus fala assim, levanta, vai para o Egito, que lá eu tenho um propósito para operar na sua vida. A pessoa levanta rapidamente, ela começa a cumprir o propósito, ela tá no meio do caminho, só que ela não espera o anjo voltar para falar com ela assim, sai do Egito. Pessoas que estão no meio do propósito, opa, bonitinho, nananana, vou voltar. Gente, obediência. Olha que se ele voltasse,
eu tenho certeza que o plano mudaria, porque Jesus ele tinha um propósito para cumprir na terra. Mas se José tivesse tirado Jesus do deserto, do Egito, em tempo antes daquilo do plano, antes do anjo aparecer, Herodes poderia ter matado Jesus. É lógico que o plano do Senhor não pode se frustrar, mas olha aqui, tem consequências que vão acarretar a escolhas a qual você faz que Deus não te ordenou para fazer. Deus falou assim, ó, desce pro Egito e fica lá. Se é para descer pro Egito, é para você ficar lá. Não é para você sair do Egito na hora que você der na cabeça de falar assim, vou sair do Egito. Tem pessoas que Deus abre a porta do emprego e Deus abriu a porta para você ficar lá. Aí o emprego tá ruim, você quer sair por conta própria. Para orar você pede Deus direcionamento, porém para sair você não pede. Tem gente que pede direcionamento de Deus para casar, mas na hora de separar não pede direcionamento de Deus. Tem gente que pede para poder ter filho, na hora que Deus dá o filho não pede para cuidar. Isso é o mesmo que você descer por Egito, debaixo de uma ordenança de Deus, mas não permanecer até o tempo certo. Deus quer tratar as nossas vidas. Nós somos bons em obediência parcial. Nós gostamos de obedecer até onde nos convém, porque onde não nos convém nós não queremos ficar mais. Imagina se José dá na teia de falar assim, eu tô cansado daqui desse Egito, eu vou embora. Gente, Herodes poderia ter matado Jesus. E qual que é o propósito que Deus tem para sua vida que você está negligenciando ele? Talvez Deus falou com você assim, abre a sua boca e fala com as pessoas. Talvez Deus disse, cale, porque agora não é tempo de falar. Talvez Deus disse, levanta e abençoa alguém. Levanta e vai entregar um pão na casa de alguém. Aí você para no meio do caminho. Ai, que lindo, Deus, muito obrigado por o Senhor ter falado comigo. Mas de que adianta Deus falar com você se você não executa? Servo bom é aquele que faz além do que Deus pede, porque aquele que faz aquilo que Deus pede é um servo infiel. Servo fiel e bom é aquele que faz além de ter que comprar as laranjas, é aquele que descasca também. Compra uma laranja pra mim, toma aqui a laranja. Não, filho, descasca, seja proativo. Fala o quê, Deus? Fala do amor. Fala o quê? Fala de tudo que você está vivendo, testemunho do que Deus fez na sua vida. Então é fácil a gente caminhar com Cristo, porém a gente é negligente e não gosta de obedecer aos grandes comandos do Pai. Olha aí, vamos prosseguir? Versículo 14. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde eles ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito eu chamei o meu filho. Isso está lá em Oséias 11:1. Ei, Camila, que felicidade ter você aqui, hein? Quando Herodes ele se deu conta de que os sábios haviam enganado, ele ficou muito furioso. Ele enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que tinha dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se o clamor em Ramá, o choro com grande lamentação. Raquel chora por seus filhos, que se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Isso está lá em Jeremias 31:15. Então, o de cima está em Oséias 11:1. O de baixo, Jeremias 31:15. Por que esse tanto de palavra aqui? Por que essas menções, né, do Antigo Testamento? Porque Mateus, ele era judeu e ele fazia questão de deixar registrado que Jesus era aquele de quem os profetas falavam, era o Messias esperado, e ele traz todos esses relatos a fim de confirmar e testificar que Cristo de fato era o Messias. Ei, Juju, felicidade ter você aqui também, viu? Te amo. Versículo 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu outra vez em sonho a José do Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a sua mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar para sua terra, com o menino e com sua mãe. Ele soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e ele teve medo de ir para lá.
Depois de ser enviado em sonho, ele partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que o profeta havia dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Gente, a gente vê mais uma vez aqui a obediência de José, o tanto que esse homem era obediente. Quando o anjo aparecia para ele, a Bíblia fala que imediatamente ele cumpria aquilo que era dito, aquilo que lhe era ordenado. E o que significa Nazaré? Nazaré significa um lugar de baixa reputação. E lá em Isaías 49:7 vai falar, né, que ele teve o seu nome manchado, o tanto que ele foi humilhado, as pessoas como eles viam Jesus, por conta desse fato, né? Ele será vem de um lugar de baixa reputação. Por isso que quando ele morre aqui, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, tipo assim, aquele que vem de uma cidade de baixa reputação. Olha aí, ó, quem que morreu? O cara que veio da cidade de baixa reputação, o que vocês diziam que seria rei. Gente, eu vejo que o capítulo 1 e o capítulo 2, a palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã é obediência, sabe? Obediência ao que Deus requer de nós. Maria, eu creio que ela teve medo, ela ficou insegura diante daquilo que Deus tinha falado para ela. Uma mulher virgem que agora vai ter que dar à luz. José, um cara que estava com casamento marcado, se submeter à sua mulher grávida sem duvidar que ela estaria mentindo, sabe? Tudo isso remete à obediência. José, sai daqui, vai para o Egito. José, volta do Egito. Obediência é o que o Senhor ele quer de nós. E com isso, nós vamos marcar uma geração. Nós vemos no capítulo 1 e no capítulo 2 que Jesus, ele não vem de uma linhagem perfeita, mas ele vem de uma linhagem que quer ser mudada. Ele usa pessoas que são completamente improváveis e ele faz ali uma linda história. Ramá, Tamar, Ruth, Raabe, outras mulheres, quem mais? Betseba, totalmente mulheres improváveis que fazem parte da genealogia de Jesus. Uma prostituta, uma mulher que foi abusada. Deus, ele coloca aqui, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é a circunstância que você vive, mas eu quero te dizer nessa manhã, para o Senhor não tem impossível. Deus, ele é especialista em mudar história. Eu fico pensando, gente, a alegria, talvez no céu Deus permita, mas a alegria de Tamar, velho, uma mulher que sofreu, perdeu 2 maridos, teve que se fazer de prostituta para poder continuar uma linhagem e ela saber que Jesus veio da linhagem dela. E coisa mais linda, que coisa mais linda. Pensa Betseba falando assim, meu Deus, eu me deitei com Davi abusou de mim, eu perdi o meu marido Urias à frente de uma batalha, eu perdi o meu primeiro filho. Nossa, meu primeiro filho morreu, mas o meu segundo fazia parte da linhagem real. Gente, isso é bonito demais. Olha que coisa maravilhosa. Deus virar e falar assim, olha, a Regina, sabe a Regina, eu transformei a vida dela e olha os frutos que ela me rende. Olha a Bárbara como é uma mulher temente, o tanto que essa mulher manifesta Cristo. Gente, eu olho pra minha vida e eu falo assim, sou completamente uma improvável. Eu não tenho autoridade nenhuma para poder falar com vocês da palavra de Deus, mas Deus me fez. Deus, ele é especialista em mudar a história. Não existe história que Deus ele não possa reverter. Tamar estava lá, Jessé, Davi estava lá. Deus fez uma promessa a Davi e falou assim, dos seus descendentes sairá um que se assentará no trono eternamente. E Davi, ele era um filho bastardo ali na casa do seu pai. A família estava ali estruturada e Jessé teve um filho fora do casamento. Davi, ele é filho fora do casamento e ele tem uma promessa, olha, chega a arrepiar. Por quê? Porque Deus usa improváveis. Deus usa aquele que acorda cedo e fala assim, eu vou estudar aqui um pouquinho mesmo. Deus usa aquele que fala assim, eu vou dispor o meu tempo, eu vou render a minha vida em gratidão ao Senhor. Deus, eu tenho só o meu tempo, é tudo que eu tenho, não tenho riqueza, mas o tempo que eu tenho eu vou te render. Eu tenho só esse filho, mas eu vou te entregar o meu casamento, mas eu vou te honrar. Deus usa improváveis. Deus levanta nessa geração um povo que ama ele. E o segredo está em amar. O segredo está em ser obediente à voz de Deus. E ele vai fazer dos improváveis brilhar nesse tempo. É tempo, gente, da gente obedecer aos comandos de Deus. Que essa palavra continue queimando no seu coração. Eu preciso ser obediente. Na genealogia de Jesus tinha improváveis. Deus pode mudar a minha história. Sabe? Deus pode mudar a nossa história.
Vamos fazer tudo novo de novo? Vamos dar sequência à história do Emanuel, Deus conosco? Vamos dar sequência a essa linda história. Quantas pessoas que estão, às vezes, precisando ouvir uma palavra, seja a boca do Senhor nessa terra, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu já quero orar, já quero agradecer ao Senhor por esse tempo na palavra. Nós vamos estudar aí 2 versículos por dia e que o Pai ele continue ministrando na vida de vocês. Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Você é a luz. Amém, Regina, amém. Glória a Deus, cheguei agora. E Débora, não vou falar nada com você, viu, Débora? Mãe, eu vou te ligar cedo, tá? Deus usa os improváveis. E Gabriel Barreto, tá por aí, né? E Solange, Deus abençoe vocês, viu? A obediência é a linguagem de amor de Deus, é verdade. Glória a Jesus. Aqueles que gostam de tirar um print, peraí, deixa eu ver se tá bonita. Tira print, posta, marca seus amigos, envia, convide alguém para estar aqui conosco amanhã. Eu creio nesse manifestar de Deus através da palavra. Mamãe linda, eu te amo. Começar de novo? Tá bom. Abra suas Bíblias lá em Mateus 1. Eu vou falar do livro de Mateus. Vai ter que assistir replay, velho. Replay. Hoje demorou um pouquinho mais, porque eu dei uma introdução no livro de Mateus e eu falei o propósito, falei o tempo, quando foi escrito, por quê e 1000 coisas mais. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos que eu quero orar por você. Aleluia, assim ó. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Pai amado, eu quero orar em cima da tua palavra e dizer que o Senhor é bom. Uma vez encontrados com o Senhor Jesus, uma vez que alguém tem um encontro com o Senhor, ela se prostra, ela se adora. E nessa manhã nós queremos te render gratidão, te render todo o poder, Pai, porque a ti pertence. Meu Deus, toda a adoração com a nossa vida nós queremos te entregar. Seja no levantar das nossas mãos, seja no abaixar, que sejam para a glória do Senhor. Pai amado, nós vimos aqui que o Senhor não depende de uma linhagem boa, o Senhor não depende de pessoas bem educadas, de pessoas com uma história linda, do primeiro casamento, pessoas totalmente curadas, porque o Senhor faz tudo novo, de novo. Pai amado, o Senhor nos prova que o Senhor tem prazer na adoção. José, ele foi o pai adotivo de Jesus, e por meio de José, você cumpre a palavra que fez a Davi, a palavra que estava sobre Abraão. Jesus, filho adotivo de José, o Senhor reconhece no céu a adoção como uma paternidade real. Talvez aqui tem pessoas que foram adotadas ou pais que adotaram crianças. Meu Deus, mostra para ele o tanto que isso é importante, Pai. O Senhor tem prazer na adoção e o nosso Senhor Jesus, ele foi um filho adotivo de José. Pai amado, eu oro para que o Senhor nos dê a obediência de Maria, uma mulher que estava ali em santidade pura, mas ela obedeceu aos seus comandos e sujeitou, Pai, a sua voz. Em nome de Jesus, nos leva a ter esse coração, Pai. Eu oro também, Deus, para que a gente possa olhar para as Escrituras. Aqueles sábios, aqueles magos, eles só chegaram até Jesus porque eles entendiam do tempo, do modo como o Senhor ia aparecer. Desta forma, Pai, eu te peço, traga agora, meu Deus, revelação, tira as escamas dos nossos olhos, Pai. O Senhor vai voltar em breve, nos deixa entender o tempo, o modo, Pai, e como vai acontecer. Nos leva na tua palavra, Pai. Eu oro nesta manhã por um avivamento na tua palavra. Começa aí, Deus, incendiar cada coração, começa a fazer cada vida queimar nessa hora, Pai, por um amor, por fome, por sede de mais de ti. Eu creio que uma porção do teu Espírito vai ser derramada sobre nós, na medida que nós conhecermos a tua palavra. Jesus, o Emanuel veio. Muito obrigado, papai. Santo és o Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o poder a ti pertence, Jesus. Olha, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser engrandecido, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é rei dos reis, um homem que veio de Nazaré, cidade de baixa reputação. Ele é o meu rei, ele é o nosso rei, Pai amado, e por isso nós te damos graça. Nos ensina a ser como José, agir rápidos, obediente a um comando, um homem que agiu antes de pensar, um homem que era reto, um homem que era íntegro, um homem que tinha um
um caráter aprovado pelo Senhor, Pai. Gera isso no nosso meio hoje, em nome de Jesus. Eu creio que a palavra tem poder e sobre essa palavra eu oro, sobre essa palavra eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre nossa vida. O que impacta não é cura, milagres, prodígios e maravilhas, mas o que impacta é salvação. O que impacta, Deus, é caráter transformado, e é isso que eu ministro sobre as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diz amém! Eita glória, aleluia! Eita mistério doido! Gente, mais um dia completando aqui um estudo da palavra. Tô muito feliz. Ontem, depois de novembro, né? Eu comecei a fazer as lives de provérbios em novembro. Aí ontem eu tive essa pausa para começar a estudar Mateus. E ontem quando eu acordei acho que era umas quase 9 horas. E esses dias tudo eu tenho acordado 5 horas, 5h15, 15 para 5. Eu acordei, a primeira coisa que veio na minha mente foi, não faz sentido, velho. Não faz sentido eu ficar dormindo. Não faz. Eu olhei e eu fiquei assim, meu Deus, por que eu não fiz uma live hoje? Por que eu não falei do teu amor? Gente, e pra mim começar a fazer a live foi muito difícil. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir. Eu sou uma pessoa que ama, velho, ama descansar. Pensa uma pessoa que gosta de descanso. Eu amo descanso. E na hora que eu comecei a fazer a live foi muito difícil, mas ontem eu senti falta de estar aqui com vocês, independente do número, sabe? É muito gostoso olhar e saber que tem 20 pessoas assistindo, 25 pessoas, sabe? Mas da mesma forma, a mesma alegria eu vou ter se tiver uma. A mesma alegria eu vou ter se um dia eu abrir a live e não tiver ninguém. Eu vou falar porque vai ficar salvo e eu vou continuar manifestando Cristo nessa terra. Pra mim não faz sentido. Segurei os mistérios aqui, porque a presença de Deus, ela tá bem forte aqui, sabe? Meu coração tá assim, ó. Eu acho que é assim, né? Que a gente fica quando a gente conhece a história do nosso Senhor Jesus. E tem muito mais para ser liberado sobre as nossas vidas. Então convida alguém, chama alguém não para encher a live, mas para alguém escutar desse amor, para alguém ter a vida transformada, sabe? Quem diria, eu mesma acordando cedo. Amém. Gente, que o Deus, que Deus abençoe o dia de vocês. A música que eu quero deixar para vocês hoje é Isaías 9 ou Isaías 6, aquela que diz: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus, ele vive em mim, debaixo de tuas asas eu... Isaías 9, tá? Música pro devocional de hoje, Isaías 9. Obrigado, viu, Laila? Oi, Laila. Uma semana produtiva de conquista, você sendo canal de bênção. Amém, amém. Obrigada, Poli, Solange, obrigada, Cacazinha. Muito obrigada, viu, meus amores? Que Deus continue abençoando vocês. E é isso. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser.